falar agora do Atlético, que tem compromisso amanhã pela Copa do Brasil. O jogo vai ser lá no Engenhão, estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, em grama sintética, né? O Atlético vai enfrentar o Botafogo. Na ida foi 3-2 pro Furacão aqui na Arena da Baixada. E Pablo, que saiu machucado aí do jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, é desfalque para a partida de amanhã. Você destacou isso aí, Alexandre Senechal. Boa tarde. Boa tarde, Linhares Júnior. Boa tarde aos meus colegas presentes no nosso bate-pronto dessa terça-feira. E um abraço especial a você, o nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News FM, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Se você não seguiu, segue lá a gente no YouTube, que a gente sempre traz conteúdos legais para você por lá também. Linhares, o Pablo é desfalque e por mais tempo do que a gente esperava. Apurei durante todo o dia de ontem e na manhã de hoje também, conseguimos a informação sobre o desfalque do Pablo, certo para a partida na Copa do Brasil, e mais, uma preocupação maior, porque o Pablo deve perder até 3 semanas de atividades físicas com o Atlético, portanto ficar de fora aí dos próximos compromissos, nas próximas 3 semanas, deve voltar só na última quinzena de junho às atividades e ao time do Atlético para poder voltar a campo, e aí desfaz aquela dupla, né? Desfaz a dupla Pablo e Vitor Roque, o Dalco que sempre criticou bastante aqui no nosso bate-pronto, também nas jornadas esportivas, o fato do Pablo estar jogando longe, né, da centroavância, fora da referência. O Vitor Roque é o 9 do Atlético, o Pablo fazendo um trabalho mais pela ponta esquerda. Artilheiro do Furacão, 10 gols no ano, ele sofreu uma pancada e teve uma lesão muscular perto da região do quadril, vai desfalcar o Furacão, portanto, por até 3 semanas. Essa notícia de hoje do Furacão. E, por outro lado, o Paulo Turra pelo menos tem uma boa notícia. O Fernando está treinando com o time. Eu trouxe aqui informação no bate-pronto ontem, conversei com alguns colegas do Fernando, atletas do Furacão, depois da partida diante do Grêmio, na derrota por 2-1 no último sábado. E eles me disseram que a alteração do Fernando, apesar dele ter saído de maca, ter sido uma cena muito até preocupante, né? Porque o Fernando saiu de maca com a mão no rosto. Ele sofreu 2 pancadas do tornozelo, o tornozelo que ele já machucou nessa temporada de 2023, chegou a ser desfalque em alguns jogos, mas a substituição do Fernando foi mais por uma precaução, pensando na partida diante do Botafogo na próxima quarta-feira, amanhã já, lá no Rio de Janeiro, que vale a vaga para as quartas de final, da Copa do Brasil. Jogo de volta das oitavas de final. O Atlético venceu a ida por 3-2 na Arena da Baixada, pode até empatar no Rio de Janeiro para se classificar. O Pablo está fora do jogo, Linha. O Fernando deve ser titular, deve jogar, e aí um alívio para o Paulo Turra, né? Porque hoje só conta com o Fernando para a posição. O Pedrinho, na operação penalidade máxima, acabou tendo seu contrato desligado com o Atlético, assim como o volante Brian Garcia. O Atlético ainda tem o Vinícius Cauê, um garoto da base que chegou a ficar no banco de reservas, mas não foi utilizado ainda em 2023. E o Léo Cittadini, ainda se recuperando de lesão, já está 100% na questão da lesão que ele teve, mas o Léo Cittadini ainda não está no mesmo nível dos outros atletas e também seria muito preocupante colocá-lo nessas condições, uma partida tão importante diante do Botafogo, já no time titular. Então, o lado positivo é que o Fernando deve para o jogo, tem condições de atuar contra o Botafogo, já o Pablo será desfalque aí por um bom tempo para o Paulo Turra. Tá aí o problema, né? O Fernando pelo menos é uma boa notícia, né? Que vai poder ir pro jogo, seria um desfalque muito ruim, né? Porque o Atlético não tem uma reposição ali com a rescisão do contrato do Pedrinho, ficou só com o Fernando. O Léo Cittadini também não está em condição, né? E o Pablo deixa a posição de titular ali, que era dele no time, né, Dalco? Eu vou passar então 3 semanas sem reclamar de Pablo e Vitor Roque juntos. 3 semanas, tudo bem. Eu acho, já falei isso várias vezes, acho que o time rende mais, né? Jogando um pouco mais encaixado. O Pablo, ele é um centroavante nato, jogar pela ponta, muitas vezes ele não tem a contribuição que ele tem quando ele está dentro da grande área, como o próprio Paulo Turra falava no início do Campeonato Paranaense, ele servia como um sparring, porque ele cansava os zagueiros, porque o Pablo é um cara muito guerreiro, né? Infelizmente uma lesão vai o tirar do time, né? E a gente vai ver como vai se comportar a equipe do Atlético sem o Pablo. Só que daí o grande ponto agora sem o Pablo, apenas com o Vitor Roque, será que finalmente o Arriagada vai ser relacionado?
Será que o William vai ser colocado como centroavante em oportunidades que for necessária essa colocação de 2 jogadores mais à frente para brigar com os zagueiros? Então, existem várias situações que a gente precisa ver. Tô curioso para saber como é que o Atlético vai jogar amanhã, porque é um jogo bem importante, O Botafogo vem embalado, o Botafogo vem com mais vitórias, o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro e o Atlético precisa de um empate para classificar, Só que não pode, naturalmente, entrar com esse pensamento. Vamos jogar para empatar. Se você for entrar para empatar, você vai acabar perdendo, Então, eu acho que o Atlético precisa fazer um bom jogo amanhã, e eu acho que um esquema com 2 pontas, ou até mesmo com um meia de armação pela direita, outro ponta pela esquerda, vai fazer mais sentido pro Atlético, vai dar mais dinâmica pro Atlético do que como vinha jogando com Pablo e Vitor Roque. Valqui. Oi. Aí tem uma questão, o Paulo Turra pode repetir uma formação, mais ou menos repetir, porque tem esses desfalques, é claro, além do Pablo, o Fernandinho também tá fora, e havia preocupação com o Fernando. Mas pode repetir um time, por exemplo, com a estrutura com 3 meio-campistas, Hugo Moura, Eric e aí o Christian, tendo o Vitor Bueno, Canóbio e o Vitor Roque. Aí seria o Christian fechando pelo lado esquerdo, o Canóbio pelo lado direito e o Vitor Bueno no movimento sem bola, naquele 4-4-2, o Vitor Bueno como um segundo atacante por dentro. É uma alternativa que o Paulo Turra testou e que pode utilizar para a partida de amanhã contra o Botafogo. E me agrada, viu, Alexandre? Me agrada bastante. Geralmente na postura defensiva o meia encaixava no atacante, no caso no Vitor Roque ou no Pablo. Então é um time que naturalmente pode funcionar muito bem, E atacando é um time forte, porque o Canóbio é um jogador rápido, o Vitor Bueno é um jogador bastante técnico, Ele sabe o que fazer com a bola. O Christian é muito agudo, O Christian consegue ser muito vertical, ele é um cara que consegue criar espaço no meio de campo, e isso eu acho muito importante, é uma característica que agrada praticamente todos os treinadores que passam no Atlético. O Christian geralmente ganha o espaço dele, é importante para as equipes, Felizmente não saiu esse ano, porque vem sendo titular, quase saiu, quase foi pro Bahia, chegou inclusive a ser anunciado por lá, Ale? Só que daí algumas questões de exames médicos lá acabaram barrando a contratação dele pelo Bahia, e ele continuou no Atlético. Foi exatamente isso. E ele continuou no Atlético, e hoje ele é titular absoluto, Não tem como tirar o Christian do time hoje, Ale? Concordo com você, Dalk, até porque nos jogos mais difíceis que o Atlético fez pós-Paranaense, confrontos mata-mata de Copa do Brasil, primeira fase da Libertadores, e às vezes que o time titular entrou em campo no Brasileirão, ele utilizou a estrutura com os 3 volantes, entre aspas, os 3 volantes, que era o Eric e o Fernandinho, os 2 revezando entre primeiro e segundo, e o Christian como um meia, e aí você poderia ter o Terans ou o Vitor Bueno. Ele testou várias alternativas, mas sempre nessa reta final com o Pablo e Vitor Roque, o Pablo pela esquerda e o Vitor Roque como centroavante. Mas o Christian, de fato, hoje é o dono da posição. Não se discute mais quem é o meia por dentro. O meia por dentro, em tese, nesse 4-3-3, que não é bem um 4-3-3, é o Christian. A discussão era entre Vitor Bueno e Terans. O Christian assumiu essa vaga, só que o Christian faz essa função também pelo lado, Então ajuda a você encaixar outras peças. Você pode ter um outro meia, por exemplo, como essa formação que eu passei agora há pouco, que deve ser utilizada pelo Paulo Turra amanhã, inclusive. E é importante essa participação do Christian dentro de campo, muito por conta dessa ajuda dele na marcação também, Não só a parte ofensiva, a parte de criação, mas quando você coloca o Terans ou o Vitor Bueno pelo lado direito, quem vai cobrir muito mais para ajudar o lateral vai ser o Christian, Então essa é a parte importante que o Atlético tem taticamente, Porque daí o meia pode encaixar com um atacante para conseguir pressionar a defesa, enquanto o Christian é quem vai se movimentar pro lado direito do campo, para ajudar na parte defensiva. Então, ele é um jogador extremamente voluntarioso, é um jogador que corre muito dentro de campo. Se pegar as estatísticas dele, ele vai ter 12, 13 km por jogo correndo. Então, é um jogador que hoje é fundamental no Atlético. E o Atlético, como eu disse, precisa amanhã conquistar essa vaga. Apesar do Botafogo ser líder, o Atlético tem um time melhor do que o Botafogo. Só que o Botafogo vive um momento melhor. 12h30.